Olha, essa tragédia já está sendo considerada o pior desastre civil da história moderna de Israel. Isso no momento em que o país vivia um alívio no combate à pandemia. Uma das maiores tragédias dos tempos modernos para Israel. Mas eu pergunto de cara para você aqui, você sabe exatamente o que eles estavam fazendo, o que eles estavam celebrando lá? Você sabe o que significa o Lag BaOmer, no caso a celebração que eles estavam fazendo? Se você não sabe, eu peço que você assista esse vídeo com muita atenção, pois a minha pergunta principal é: seria tudo isso um grande sinal do verdadeiro Criador dos céus e da terra, em contrapartida à grande desobediência de um certo povo e a grande desobediência humana? É isso que nós veremos aqui nesse vídeo. Eu estou nesse cenário aqui porque eu já comecei a gravar o conteúdo que eu entregarei de graça para as pessoas que já se inscreveram no link abaixo, onde eu passarei no dia 7 de junho de 2021 um dos maiores treinamentos, o qual ensinará verdadeiramente aqueles que querem saber como criar não apenas um, mas vários pilares de ganho com a internet, assim como eu criei e assim como eu já trabalho há anos. Eu vou realmente abrir a caixa preta e ensinar para todos que verdadeiramente querem aprender. Se você não se inscreveu, ainda dá tempo, o link está aí na descrição. Amanhã tem o primeiro conteúdo de graça, já para que essas pessoas comecem a enxergar como tudo isso vai funcionar, como elas devem ter a sua mentalidade alinhadas junto com a minha para conseguir então ter resultados acima da média. Serão apenas 300 vagas e eu tenho certeza que você não irá se arrepender, principalmente pois sou eu que estou fazendo tudo, eu posso te dar a minha garantia. Israel e o Lag BaOmer. Eu vou rodar para vocês uma reportagem, no caso da Rede Globo, para que nós possamos entender o que realmente aconteceu. Vou pausando para fazer meus comentários e vou trazer explicações, explanações que a própria mídia não mostra para a gente em cima disso e que vai fazer com que você reflita com certeza para tentar entender e enxergar o que é que está acontecendo. Mais uma vez eu pergunto, seria tudo isso um grande sinal do Criador dos céus e da terra? Vamos rodar essa reportagem para que a gente possa entender. Nosso assunto agora é a tragédia em Israel. 45 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas durante um festival religioso. Com a vacinação avançada e pouquíssimos novos casos, o governo havia liberado eventos religiosos para até 10 mil pessoas. Mas o que se viu no Monte Meron, no norte de Israel, foi uma aglomeração de mais de 50 mil judeus ultra-ortodoxos dançando e cantando para celebrar o Festival do Fogo. Dançando e cantando para celebrar o Festival do Fogo. Primeiramente, nós vemos aí que Israel teve um grande avanço na redução dessa situação, dessa crise sanitária que nós estamos vivendo. Diante disso, eles se colocaram ali como se de repente não houvesse problema em fazer tudo isso que eles fizeram e acabaram aí se juntando em mais de 50 mil pessoas para fazer uma comemoração extremamente mística, uma comemoração que tem amparo na Cabala judaica. Você sabe o que é realmente a Cabala judaica? Quais as origens da Cabala judaica? E quais as origens maçônicas disso tudo? E eu falo de maçonaria aqui, pois caso você não saiba, a própria maçonaria tem o seu berço ali naquele que foi o construtor do primeiro templo de pedra, que foi no caso um rei e também um líder, podemos dizer assim, religioso de certa forma, em Israel, que no caso é o próprio Salomão. Por isso que a maçonaria venera e idolatra o próprio Salomão. Is called the East, and that's where the master of a lodge sits. We usually refer to as the chair of Solomon. Right worshipful brother Junior Grand Warden, it is indeed a pleasure to have you with us here in Burns Lodge this evening, and an honor for me to present you with our gavel and invite you to take a seat in the Oriental chair of King Solomon. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple. Salomão foi extremamente cabalista, inclusive eu estou devendo para vocês um vídeo que fale a respeito de como ele mesmo testificou que na construção do primeiro templo de pedra ele teve auxílio de 72 demônios, e isso é muito, mas muito interessante. Mas eu quero trazer para vocês essa matéria aí, na verdade, essa explanação sobre o que verdadeiramente é o Lag BaOmer, que no caso foi aí
a comemoração, a celebração aonde tudo isso aconteceu, aonde houve essa grande tragédia. Em determinado momento, segundo fontes policiais disseram ao jornal Haaretz, alguns participantes escorregaram nos degraus da arquibancada, o que causou a queda de dezenas de outros num efeito dominó. Depois disso, o pânico se espalhou e na correria muita gente foi pisoteada e asfixiada. Lag BaOmer, no caso, é o 33º dia da contagem de Omer, que é um período de 49 dias, que vai do dia seguinte da Páscoa judaica até, no caso, ao Shavuot. 49 dias. Qual seria o motivo deles comemorarem exatamente no 33º dia? Nós vemos claramente que o número 33 tem grande influência dentro da maçonaria e hoje nós vemos em vários lugares esse número porque esses caras estão praticamente dominando tudo. A maçonaria tem grande influência, principalmente por conta das suas raízes, é por isso que eu vim introduzindo o tema de Salomão para vocês, dentro dessas festividades, principalmente quando envolvemos a Cabala judaica, festividades místicas, no caso, celebração com adoração a coisas místicas, como por exemplo, adoração ao fogo, podemos dizer assim. A adoração nossa, como o próprio Cristo nos ensinou, deve ser única ao próprio Deus, ao próprio Criador. Então, adorar ao fogo, adorar a lua, adorar as estrelas, a astronomia e todas essas coisas não fazem parte da adoração do Criador. Quem ensinou todos esses estudos, quem introduziu no mundo tudo isso, no caso, se você ler o livro de Enoque, você vai ver que foram os próprios anjos caídos. Da mesma forma que tivemos 72 demônios auxiliando Salomão na construção do primeiro templo de pedra. E agora nós vemos aí uma comemoração que, no caso, tem uma numerologia realmente já de se estranhar. Nós continuamos para entender um pouco mais sobre isso aí. Há duas bases para esse mandamento. A primeira é que nesse dia cessou uma peste que surgiu entre os discípulos do Rabino Akiba. Rabino Akiba faleceu mais ou menos 135 anos após a morte de Cristo. E a segunda é que nessa data ocorre o aniversário de falecimento do Rabi Shimon bar Yochai, cujos ensinamentos introduzem uma nova era na revelação e na disseminação da dimensão mística da Torá, conhecida como Cabala, ou seja, misticismo. Esse Rabi Shimon aí, no caso, também faleceu 160 anos após a morte de Cristo, ou seja, os dois tinham base ali no misticismo, os dois tinham base no templocentrismo, os dois tinham base na própria maçonaria, podemos dizer assim, que já é realmente muito mais antiga do que muitas pessoas imaginam, porém, toda a base deles vai em direção a esse misticismo, vai em direção à própria Cabala. As escrituras, no caso, em Deuteronômio, dizem assim, que entre ti, e isso está realmente sendo apontado para o próprio Israel, não se achará quem faça passar pelo fogo ao seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro, nem mesmo encantador, e muito menos quem consulte ao espírito adivinhador, mágico, e nem quem consulte aos mortos. Pois aquele que faz tal coisa é uma grande abominação ao Criador. No caso, o misticismo, a cabala judaica, e no caso essa feitiçaria aí que eles procuram fazer e que parte, no caso dos judeus, fazem, ela vai totalmente contra aos preceitos passados pelo Criador ao início de tudo, ao próprio início ali, naquele momento que o povo de Israel estava saindo do Egito e dando realmente início à civilização advinda de Abraão, Isaac e Jacó. Algo mais interessante ainda que nós vemos aí, tendo em base que os senhores do mundo, aquelas famílias que dominam e controlam o mundo, como por exemplo dos Rothschild, que eu falo muito aqui, as dos Rockefeller, a família dos Bush, os Ford, todos eles são, no caso, sionistas, eles são povo de Israel. E no caso, todas essas famílias estão hoje com um único propósito, unir o mundo todo de uma forma que coloquem um único líder global. E é curioso acontecer toda essa crise sanitária que nós vivemos exatamente agora, nesse ano, pois o número e a numerologia que eles estão colocando aí faz total referência a isso. Nós vemos eles comemorando no 33º dia, e algo mais interessante, nós temos aí na continuidade desse estudo que diz assim: o Lag BaOmer celebra a vida e os ensinamentos de dois dos mais notáveis sábios na história judaica, Akiba e o Rabi Shimon bar Yochai. É também o dia festivo mais especialmente associado à Cabala, a alma e a dimensão mística do judaísmo. As 7 semanas entre a Páscoa judaica e o Shavuot são uma época de antecipação e preparação, durante o qual os judeus refazem os passos da jornada dos israelitas do Êxodo até o Monte Sinai,
que curiosamente completam agora 33 séculos. Porém, as semanas de Homer são também um tempo de tristeza, não se realizam casamentos durante esse período, como enlutados, não se corta o cabelo ou se aprecia o som da música. Pois, como o Talmud diz, foi nesse período que milhares de eruditos da Torá, discípulos do grande Akiba, morreram numa peste porque não se conduziram com respeito uns pelos outros, ou seja, não se respeitaram. 33 séculos, eles comemorando o dia 33, o 33º dia, nós estamos vivendo aí uma peste, uma crise sanitária exatamente agora. E para quê? Para que no fundo, no final disso tudo, todos os povos e todas as nações do mundo comecem a clamar por uma coisa. Clamem para que haja ordem no planeta e essa ordem seja colocada com um único líder que comande todos os presidentes, porque os presidentes não irão dar conta, como teoricamente não estão exatamente conseguindo dar, a não ser o povo de Israel. E é por isso que de lá eu acredito que surgirá alguém na construção do terceiro templo, que no caso possa ser colocado aí como no caso o cabeça, o líder de alguém que possa resolver os problemas da humanidade. E é por isso que nós vivemos uma situação de caos tenebrosa, mas vendo o que aconteceu nos dias de ontem, eu tenho um grande questionamento e eu gostaria que você respondesse aí nos comentários desse vídeo. Haveria sido tudo isso um sinal de Deus para que muitos abram os olhos e vejam as coisas que estão fazendo? Como por exemplo, eu resumi e esmiucei aqui nesse vídeo. Deixe aí nos comentários a sua opinião, ela é muito válida, muito importante. Eu gosto muito de abordar esses temas, esses assuntos assim. Se você gosta também, comente aí para que eu possa trazer mais vídeos sobre isso. Eu não esqueci, eu vou trazer em breve um vídeo sobre Salomão, 72 demônios. Eu tenho certeza que sua mente vai expandir em conhecimento. E se você quiser saber como verdadeiramente sair do jugo desse sistema, ganhar acima da média, trabalhando da sua casa ou de qualquer lugar do mundo, as inscrições estão abertas. No dia 7 de junho serão apenas 300 vagas e até lá você receberá informações de graça para começar a entender como tudo isso funciona, como isso é honesto e como realmente vale a pena. Inclusive pode ser uma das maiores atitudes que você já tomou na sua vida e no caso uma das melhores se você se empenhar em aprender, executar corretamente da forma que eu irei te ensinar e assim alcançar grandes resultados. Valeu pessoal, até o próximo vídeo e aguardo você lá no grupo do Telegram. Valeu!